Queria que você abrisse sua Bíblia comigo para Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Anunciei na semana passada que a partir de hoje eu iniciaria uma série de mensagens, de reflexões, pensando no Sermão do Monte. Então, a gente vai caminhando aí durante o ano e a gente vai olhando para o Sermão do Monte, aprendendo ali neste que é considerado o principal arrazoado de ensinamentos de Jesus e tem sido usado pela igreja cristã desde então o primeiro século para basear os ensinamentos que nós temos de praticar. Então eu queria convidar você a se enganjar comigo nesta proposta de semana após semana voltarmos para o Sermão do Monte e olharmos para as porções que ali estão postas. Como já foi dito, nós temos a proposição de, neste ano de 2025, trabalhar a partir da perspectiva do crescimento e frutificação. Nós fomos salvos, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus e incluídos na sua igreja, na sua família, no seu povo, para crescermos em Cristo, crescermos a estatura de Cristo e frutificarmos e darmos frutos. E Jesus vai dizer que os frutos que Ele espera de nós são frutos que permaneçam, frutos que durem, para a eternidade. Por isso mesmo, nós precisamos aprender com Ele, Jesus, e nada melhor do que olharmos para, então, o Sermão do Monte. Então, hoje, eu começo essa série de reflexões baseadas na primeira porção, que a gente chama de as bem-aventuranças. E esse é o título que eu quero dar para essa mensagem, as bem-aventuranças, tá bom? Mateus capítulo 5, versos de 3 a 12, diz assim o texto sagrado. Mateus capítulo 5, versos de 3 em diante. E antes de ler, se alguém puder me ajudar com um copo d'água, eu agradeço, vou precisar. Bem-aventurados, diz o texto sagrado, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino deles porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho, esta é a porção da tua palavra viva, santa, palavra que é capaz de penetrar, Senhor Deus, os nossos corações e produzir em nós frutos maravilhosos. E Deus, é por isso que eu clamo ao Senhor e peço que o Senhor, a começar por mim, ministre ao coração de cada um de nós. Deus, não permita que nada e nem ninguém agora nos afaste, Pai, da tua presença, de entender a tua palavra. Trabalha, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Paizinho Santo, nos coloque inteiros na tua presença, para que possamos absorver os ensinamentos que nesse trecho da tua palavra está contido. Eu oro assim, grato no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Cleves. Muito bem. No Sermão do Monte, Jesus descreve as características daqueles que são bem-aventurados. Nessa parte do sermão, as características das pessoas que são bem-aventurados no reino de Deus. Jesus
quando está aqui na montanha, reunido com aquela multidão de pessoas, e preocupado em deixar para aquelas multidões ensinamentos que pudessem de fato alicerçar no coração deles e por sua vez no coração de nós, cada um de nós que haveríamos de crer, alicerçar os princípios, os valores do reino de Deus. Então ele apresenta o caminho inverso ao que o mundo estava acostumado a viver. A sociedade daquela época, que não é diferente da sociedade dos nossos dias, estava acostumada a viver e a pregar, a ensinar. Então, o mundo, a sociedade, como a gente conhece, a sociedade humana, desde que o ser humano pecou, ele valoriza o poder, a riqueza, o status, a autossuficiência. Enquanto que no reino de Deus, e para aqueles que estão no reino de Deus e fazem parte do reino de Deus, conforme o próprio Jesus viveu e ensinou, o que vale a pena, o que realmente é importante é honrar as qualidades de Jesus, praticar as qualidades que Jesus tinha. Então, honrar o modo como Jesus vivia, que tem a ver com humildade, com pureza de coração, com mansidão, com fome de justiça. Então, em contrapartida com o jeito de um mundo viver, de um mundo ser, da humanidade ser, a humanidade caída ser, Jesus apresenta uma proposta inversa. No reino de Deus, as coisas devem acontecer de forma diferente. Então, ele começa o sermão falando sobre como é que as pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas agem. E isto é, para mim e para você, um ensinamento. Talvez, ao ouvir, você vai dizer, pastor, mas eu não estou aí nesse nível aí, né? Não estou ainda. Mas no meu e no seu coração, o que nós devemos desejar é ser isto aqui. Se ainda não alcançamos, pelo menos o desejo do meu e do seu coração tem de ser o de se esforçar ao máximo para que a gente pratique aquilo que Jesus nos ensina. Então, as bem-aventuranças, elas são um chamado para uma transformação do interior para o exterior. Uma transformação que aconteça interiormente e que obviamente vai ter a aparência exterior, que vai também refletir no exterior. Então é um convite para a gente viver de maneira radicalmente diferente do que comumente se é ensinado na sociedade ao nosso redor. Irmão, isso aqui é muito sério. O termo bem-aventurado, ou felizes são vocês, dependendo da tradução que você vai usar, ela vem da palavra Macários. A palavra original é Macários. Então é a tradução de Macários, que tem raiz na palavra maca, que tem o significado de abençoar. Então, quando o texto está dizendo assim, bem-aventurados sois vós, esse bem-aventurado aponta para o fato de que Jesus, olhando para eles, ele está dizendo assim, olha, eu os abençoo se vocês fizerem isso, fizerem aquilo, fizerem aquilo, fizerem aquilo. Se vocês se comportarem como se deve se comportar dentro do reino de Deus, vocês já estão abençoados. Por isso o termo é, felizes são vocês, quando? Bem-aventurados sois vós, quando? Se nós fizermos e andarmos como Cristo espera que andemos, então eu e você naturalmente já temos a bênção incutida. Deixa eu tentar explicar de um modo aqui, por favor. É bem simplório, mas eu queria que você entendesse. Sabe aquele produto que você vai no mercado, você compra, e aí vem junto com ele um outro brinde, um mimo? Essa é a palavra. O que está no espírito aqui do ensinamento é esse. Olha, se vocês praticarem as bem-aventuranças, se vocês agirem desse modo como se espera um filho de Deus haja, eu quero que vocês saibam que
virá como mimo a bênção. Então olha só, irmãos, nós já somos abençoados se nós vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se nós andarmos nos passos de Jesus, o que Jesus está dizendo, vocês já serão naturalmente abençoados, porque eu estou abençoando vocês. Bem-aventurados sois vós. Amém? Bem-aventurados sois vós. Quando? E aí, então eu quero olhar para esses princípios espirituais contidos nas bem-aventuranças. E o primeiro deles, o primeiro princípio é ser pobre de espírito. Ah não, pastor, não quero ser pobre não, eu quero ser rico. Mas eu queria junto com você olhar para o texto e perceber o que é que Jesus está dizendo. E eu espero que ao final você não, eu quero ser pobre, pastor, eu não quero ser rico não. Jesus disse assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, é deles. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, mais uma vez, a palavra original aqui, usada por Jesus, ela aponta para o seguinte: são aquelas pessoas destituídas de riqueza, de influência, de posição, de honra. São aquelas pessoas que na sociedade não têm riqueza, não tem influência, não tem posição. Sabe aquela pessoa? Esses são os pobres de espírito. Esses são os pobres. Então o termo pobreza usada por Jesus é nessa direção mesmo. É aquela pessoa que é impotente para realizar um objetivo que ela tenha. Então Jesus pega a realidade social e ele olha, sabe esse pobre? Sabe essa pessoa que é incapaz, impotente para realizar um objetivo que ele tem na vida, porque ele não tem riqueza, ele não tem posição, ele não tem influência, ele não tem honra, ele não tem, sabe essa pessoa marginalizada? Então, no reino dos céus é assim, é bem-aventurado a pessoa que espiritualmente se entende da mesma maneira, se vê, se enxerga da mesma maneira. Ou seja, Jesus, então ele começa falando daqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus. Olha, eu sou pobre, cego, nu, eu sou nada, diante do eterno, diante do poderoso, diante do Criador dos céus e da terra, diante do Deus Altíssimo, eu sou um vermezinho, eu não tenho nada, eu não tenho influência, eu não tenho poder, não há riqueza que possa me fazer ter o direito de chegar na presença de Deus e falar alguma coisa com Ele. Eu sou uma coisinha de nada. Ser pobre de espírito não significa ter baixa autoestima, mas reconhecer que sem a graça de Deus, nada somos e nada podemos realizar. Jesus disse, sem mim, nada podeis. Agora que vocês já lembraram do versículo, sem mim, bem forte, bonito, sem mim. Você acredita nessa palavra de Jesus? E é isso, o pobre aqui, o pobre de espírito é esse, é aquele que entende que sem Jesus ele não pode fazer nada, mas nada mesmo. Agora eu pergunto, irmão, você já entendeu que você é essa pessoa? Porque às vezes a gente acha que a gente pode fazer. Eu vou começar a minha empresa, e aí mete o pé e vai fazer a empresa. Ele não perguntou para Deus se ele deveria fazer? Ele não perguntou se o Senhor Deus queria que ele fizesse aquilo? E ele, aí dá tudo errado, o que ele faz? Ô Senhor, se o Senhor me amasse, o Senhor estaria me abençoando aqui. Mas ele foi autossuficiente, ele achou que ele podia fazer. O pobre de espírito é aquela pessoa que entende, não existe nada no mundo que eu possa fazer sem a ajuda de Jesus. Eu não posso ser um bom marido sem a ajuda de Jesus, eu não posso ser um bom pai, eu não posso ser, uma boa esposa, uma boa mãe, eu não posso ser um bom patrão, eu não posso ter uma empresa, eu não posso ser um bom funcionário, eu não posso ser um bom pastor, eu não posso ser um bom cristão, eu não posso fazer parte de nada sem a ajuda de Jesus, porque eu sou pequenino. O pobre de espírito é esse. A humildade espiritual é o primeiro passo para a verdadeira prosperidade no reino de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Pois é só quando reconhecemos nossa necessidade de Deus que Ele pode operar em nossas vidas. Então, pobre de espírito é isso. Por isso que eu disse, eu espero que ao final
Essa reflexão você diz assim, não, eu quero ser pobre de espírito, Senhor. Não quero ser rico, não. Porque, olhe bem, na sociedade humana, as pessoas querem ser ricas, irmãos. Essa que é a verdade. E talvez até você aí, no seu íntimo, você quer ser rico. Porque você acha assim, não. Para o padrão do mundo, quanto mais grana você tem, quanto mais dinheiro você tem, mais poder, mais autoridade, mais influência, mais você tem a liberdade de fazer o que você bem entender. Porque é assim que a sociedade age, é assim que a sociedade vive. Mas o que Jesus está dizendo, olha, mas no reino de Deus não é desse jeito. Bem-aventurados sois vós, felizes são vocês, abençoados já são vocês, se vocês forem pobres de espírito. Então, pobre de espírito é uma escolha, eu escolho ser pobre de espírito. Eu escolho ser essa pessoa que, do ponto de vista espiritual, me considero impotente para realizar qualquer objetivo que eu tenha na vida. Eu me considero, do ponto de vista espiritual, destituído de qualquer riqueza, influência, posição ou honra para poder chegar diante de Deus. É por isso que quando Jesus narra aquele episódio, né, em que está ali o publicano e o fariseu orando, Jesus diz que a oração do publicano foi ouvida, a oração do pecador foi ouvida. Por quê? Jesus disse, o fariseu dizia, olha, ó Senhor, eu não sou como esse aí, olha, eu jejuo 3 vezes, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. O que aquele fariseu na sua oração estava dizendo? Olha, eu tenho alguma coisa para oferecer para o Senhor. Já o publicano, qual é a oração dele? Ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pobre, cego e nu. Não tem nada que eu possa oferecer para o Senhor. Quer ver? Tem uma música que a gente canta assim, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Aí a gente, não, peraí, né? Mas eu já sou crente, eu já estou andando com Jesus. Não é tudo também, eu não sou também esse lixo, né? Aí a gente muda a música. Porque algo que há dentro de mim. Que no fundo a gente está dizendo, olha, Senhor, não é que é o seguinte, eu não sou tão ruim assim, sabe? Tem coisa boa em mim. Não tem nada de bom em nós. Do ponto de vista bíblico, o que Jesus está dizendo, olha gente, o pobre de espírito, aquele que entende que não há nada nele que poderia agradar a Deus, chamar a atenção de Deus, é esse que é o bem-aventurado. Esse é que está dentro do propósito de Deus. Mas vamos em frente, no verso 4, Jesus ensina e diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, os que choram, mas choram de maneira certa, choram por razões certas, por motivos certos. Estes são os que são bem-aventurados. Estes são os que, de fato, agradam o coração de Deus. E aqui tem a ver com lamento, prantear. Mas prantear por alguém. Alguém outro, né? Eu também sou alguém, eu estou chorando por mim, eu estou pranteando por mim, estou me lamentando por mim. Não. Aqui é lamentar-se pelo outro. Ou seja, chorar aqui não se refere apenas à tristeza pessoal. Ah, eu estou triste porque aconteceu isso, aquilo outro. Mas tem a ver com o sofrimento causado pelo pecado. É a pessoa que sente a tristeza e lamenta pelo pecado impregnado no mundo. Quando você lê os profetas, você vê os profetas falando isso, Senhor, tem misericórdia de nós, porque pecamos contra ti. É a tristeza quando você vê o pecado na humanidade tomando conta da humanidade e você sente tristeza por isso. É essa tristeza. É o sofrimento causado pela injustiça no mundo. É quando você vê uma injustiça, não injustiça do ponto de vista particular, ai, fui injustiçado. Porque a gente tem esse negócio de ser muito egoísta, a gente olha para a gente. Ah, eu fui injustiçado, eu deveria ter sido tratado assim e não fui. A gente traça um parâmetro e aí a gente diz que aconteceu injustiça porque não aconteceu do jeito que a gente queria. Não, tem a ver com a injustiça no mundo, que atinge o outro, tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. É aquela injustiça que está sendo feita contra aquele outro, principalmente os mais necessitados, os mais impotentes, os que não têm condições de se defenderem sozinhos. É a tristeza gerada por isso.
tem a ver com aqueles que se entristecem pelas coisas que entristecem o coração de Deus, e por isso serão consolados. Então a tristeza que Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados são os que choram. Ele está dizendo, bem-aventurados são aqueles que choram pelos motivos certos, aqueles que choram pelas mesmas razões que Deus chora. Estes serão consolados, pois Deus é o Deus de toda consolação. Ele não nos deixa sozinhos nas nossas dores. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, e a gente chora pelos motivos certos, pelas razões certas, inclusive os nossos motivos vão ser muito diminuídos, e aqueles que sobrarem também serão contemplados pela consolação do Eterno. Entendeu, irmão? Porque se sobrar alguma coisa no nosso coração, quando a gente olha para Deus e chora pelos mesmos motivos que Deus chora, o que vai sobrar no nosso coração com relação a gente mesmo, são realmente coisas que são sérias e que valem a pena serem lamentadas e apresentadas diante de Deus como tristeza e choro. E o Senhor Jesus está dizendo, estes serão consolados. Amém? Então nós temos que aprender a chorar pelas razões certas. Quais são os motivos pelos quais você tem chorado? Quais são os motivos pelos quais você tem chorado? Eu e você precisamos aprender a chorar pelos mesmos motivos que Deus chora. Por que é que Deus está chorando nesse momento? Quem poderia me ajudar agora, bem rapidinho? Quais são os motivos pelos quais você acha que Deus está chorando nesse momento? Vamos lá. E o que está acontecendo no mundo? Abandono das crianças? Oi? Vícios? Violência? Guerra, fome, corrupção, e tudo isso reflete o quê? Tem origem onde? No pecado, isso mesmo, minha irmã. No pecado. O que é que faz o coração de Deus chorar? Pecado. O que é que faz o coração de Deus chorar? Multidão de seres que Ele criou, a sua imagem e semelhança, vivendo longe dele, vivendo longe dos princípios para os quais o Senhor os criou. Esses são os principais, ou esse é o principal motivo, porque Deus chora por ver um filho desagarrado. É aí a parábola do filho pródigo. Ali na parábola do filho pródigo, o que a gente aprende? O pai estava triste, chorava, porque o filho gastou toda a fortuna que ele deu na mão dele, sim ou não? Não. Por que é que o pai chorava? Porque o filho foi embora. Porque o pai quer o filho perto. Então nós temos que chorar pelas razões certas. Nós temos que chorar pelas mesmas razões que Deus chora. E Deus chora por cada um dos filhos dele que estão longe, que abandonaram a casa, que foram para distante dele. E ele sabe, estão sofrendo. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas Jesus continua e no verso 5 ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui, irmãos, manso tem a ver com pessoa que é gentil. Manso aqui tem a ver com gentileza, com bondade de espírito, com humildade, no sentido próprio da palavra, não humildade social. Daqui a pouco falo mais sobre isso. Mas a humildade verdadeira, humildade bíblica. Então, gentileza, bondade de espírito, humildade, isto é ser uma pessoa mansa do ponto de vista bíblico. Lá no Velho Testamento, os humildes, ou seja, aquelas pessoas que são caracterizadas como mansas, o texto aqui vai para essa direção, né, dessa humildade. Então no Velho Testamento são as pessoas que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Então o manso é a pessoa que tem esse viés, tem esse entendimento, tem essa percepção. Eu sou manso, eu sou gentil, eu sou bondoso de espírito, eu sou humilde no sentido próprio da palavra humildade, né? Ou seja, aquele que passou por humilhação e sabe que é ser humilhado. Eu sou humilde, então eu sou essa pessoa mansa, porque eu confio em Deus. Então a minha reação não tem a ver com o outro. Olha que desafio eu e você temos. Porque geralmente a gente trata as pessoas de acordo com o que as pessoas nos tratam. Pelo menos
Eu tendo a ser assim. É uma arma de defesa que a gente tem. E geralmente a gente espera que os outros, diante de problemas, dificuldades, de relacionamentos, que eles se comportem dessa maneira. Mas quando chega a vez da gente, a gente não consegue. Por quê? Porque é uma luta interior. Porque o manso é aquele que entende. Não, é o Senhor quem fará justiça, que ele entender que de fato é justo. Não é a justiça que eu julgo justiça, não é a justiça social, aquilo que eu ou um grupo estabelecemos como sendo justo. Então, mansidão não é fraqueza, mas é a capacidade de controlar o seu temperamento e agir com paciência, mesmo diante das adversidades. Mansidão, ou os mansos, eles não buscam vingança. Então, justiça, irmãos, não é o mesmo que vingança. Tem muita gente confundindo justiça com vingança. E muito do que há da justiça social é vingança. Não é justiça. Então, o manso, ele não busca vingança ou retaliação. Pois eles sabem que é Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, quem de fato faz justiça. E confiam e esperam pela justiça de Deus. Estes herdarão a terra, diz o Senhor Jesus, simbolizando que estes, então, terão domínio pacífico que Deus oferece aos humildes e obedientes. Perceba, por que a guerra não faz sentido? Porque a guerra é a iniciativa do homem de dizer, não, eu vou, por minha própria força, fazer aquilo que eu acho que é o justo, que é o correto, e vou conquistar essa justiça por meus próprios punhos, com as minhas próprias forças. O que Jesus está dizendo, olha, a pessoa que vive no reino de Deus, os que são bem-aventurados, os que já são abençoados, entenderam a bênção de Deus, eles não vivem assim, eles não são vingativos, eles não são pessoas que retalham. Eles já entenderam que a justiça de Deus é que vai imperar e vai ser de forma pacífica. O Senhor Jesus conquistou o seu reino de forma pacífica. Jesus não lançou mão de armas, Jesus não lançou mão de métodos políticos, Jesus não lançou mão de nada humano. Jesus simplesmente foi obediente, como diz o texto sagrado lá em Filipenses, Paulo escrevendo, foi obediente até morte, e morte de cruz. Por isso mesmo, no mesmo texto, não é? Paulo diz, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o exaltou e o colocou acima de todo nome. Ou seja, o nosso Cristo, ele é o que é, ele tem o que tem, porque ele conquistou tudo isso confiando em Deus, de forma pacífica. Então os mansos são aqueles que acreditam. E olha, irmãos, isso é andar na contramão do mundo. Os mansos são aqueles que acreditam que vão alcançar o que é correto, o que é certo, confiando em Deus. Você fala isso para alguém que não crê em Deus, o cara vai dizer, você é louco, você é maluco. É por isso que, para os que estão fora do reino de Deus, o que nós pregamos é maluquice, é doideira. Mas Jesus disse, os mansos, bem-aventurados são os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Então eu e você temos esse chamado para sermos mansos. Verso 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então aqui Jesus fala sobre os que têm fome de sede e justiça. E aí eu queria olhar com você para esse texto e pensar com você sobre o que significa ter sede, ter fome. Qual é a justiça do ponto de vista de Deus, né? Então vamos lá, vamos olhar para a palavra aqui, sede, ou fome primeiro. O que é ter fome? Então, é desejar ardentemente. Sabe aquela pessoa que está passando necessidade? Eu não vou perguntar se você já teve fome, mas se você já passou fome na vida, você sabe o que é isso. É a pessoa que está desejando ardentemente um pedaço de pão.
já percebeu que alguém realmente faminto, aquilo que você dá na mão dele, ele come com, sabe aquele prato que você não gosta? Quem não gosta aqui de dobradinha? Deixa eu ver. Se você realmente estiver com fome, você vai comer dobradinha. Sabe quando a gente olha para a dobradinha e a gente diz assim, não quero comer? É quando você não está com fome. Já percebeu que você não passa fome, né? A gente chega em casa às vezes e diz assim, estou com fome. Não está com fome nada. Porque fome é quando você, de fato, precisa desesperadamente de um punhado de comida. Quantos não gostam de jiló? Deixa eu ver. O povo do paladar ruim aqui na igreja, hein? Não gosta de dobradinha, não gosta de jiló. Vai gostar do quê, rapaz? Pois... Churrasco. Muito boa, pastor. Iguarias, né? Jiló, dobradinho, olha. Mas é isso. Fome é quando realmente a pessoa está desesperada, ela precisa. É isso. Olha só, irmãos. Fome de justiça. É quando você realmente precisa, você quer essa justiça. Sede. A sede aqui ela tem a ver com o anseio por aquelas coisas das quais a alma, ou pelas quais a alma é refrescada, refrigerada. É sede nesse sentido, olha. Bem-aventurados são os que têm sede de justiça, aqueles que esperam ser refrigerados pela justiça. E que justiça? A justiça de Deus. Porque aqui o termo usado no original tem a ver com a condição aceitável para Deus. Justiça é estar numa condição aceitável para Deus. Por isso que eu falo que não tem a ver com justiça social. Não é a justiça humana, a justiça que a gente desenha. Não é aquele compêndio ou aquele acordo que nós fizemos num grupo. Aqui no nosso grupo, justiça é isso. E é assim, a vida humana é assim. De fato, não é? Para que exista uma vivência mínima, os grupos precisam criar ali suas regras. Imagine, senão viraria uma anarquia, seria uma bagunça. Então, eu não estou falando contra isso, mas eu estou dizendo a você que a justiça que Jesus está falando, não é essa justiça social que nós criamos, mas tem a ver com a justiça divina, ou seja, tem a ver com aquilo que é aceitável para Deus. É aquilo que o Criador, o Todo-Poderoso, entende como de fato justo, de fato aceitável. Não, isso aqui é aceitável. Isto eu recebo, isto eu acolho, isto eu aceito, porque isso aqui combina com aquilo que realmente eu espero de vocês. Então é sede disso. E às vezes, irmão, ter sede e fome da justiça de Deus implica em abrir mão da justiça que nós esperamos. Muitas e muitas vezes eu esperei por justiça, mas carregando em meu coração a justiça social. Olha, diante disso, e eu esperava de Deus, em certas situações da minha vida, que eu me considerei injustiçado, eu esperava que Deus fizesse justiça naquela situação. Mas eu estava esperando uma justiça social, e Deus não fez, porque o que Deus vai acolher, o que Deus vai aceitar, o que Deus fará, é a justiça dele, ou seja, aquilo que é aceitável para ele. Então, irmãos, tem coisas que eu e você vamos diante de Deus levar, e Deus vai dizer assim, meu filho. Por isso Jesus está dizendo, olha, e vale a pena a gente pensar sobre isso. Bem-aventurados, felizes, abençoados, são os que têm fome e sede da justiça divina, porque estas pessoas serão fartadas, ou serão fartas, né? Elas receberão o que elas precisam. Então aqui Jesus se refere a um desejo profundo de justiça divina, daquilo que é dele, que vem do coração dele. Aqueles que anseiam por um mundo justo, do ponto de vista de Deus, da ótica de Deus, certo? Onde o bem prevaleça, onde o que é bom prevaleça, e não o mal. Então, justiça do ponto de vista de Deus tem a ver com eu e você
de fato esperar que os valores trazidos por Deus sejam aqueles de fato vividos. Logo, o bem vença o mal. Mas aqui eu queria dizer uma coisa para o irmão. Às vezes nós construímos linhas de pensamento e nós, então, dizemos, olha, a conduta tem que ser essa, mas tem um dedinho nosso. E nós dizemos que isso é de Deus. Vou dar um exemplo. Usos e costumes. Nós estabelecemos usos e costumes e nós dizemos, olha, justiça de Deus é praticar esses usos e costumes. E a gente toma aquilo como sendo a coisa verdadeira. Nós criamos aquilo e então a gente impõe sobre os outros aquilo dizendo, isso é justiça. Não, isso não é justiça. De Deus não, pode ser a nossa, mas não a de Deus. E aí eu repito, aqueles que anseiam por um mundo justo do ponto de vista de Deus, onde o bem prevaleça sobre o mal, estes serão saciados. Eles encontrarão satisfação em Deus, que é o justo e reto em seus caminhos. Então, irmãos, viver as bem-aventuranças significa viver isso aqui, porque daí a gente vai lá, mas a Bíblia diz, bem-aventurados são os que choram. Eu estou chorando, Deus, mas pela razão certa. Deus, eu tenho sede e fome de justiça, mas a justiça certa. Verso 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem quer alcançar misericórdia aí? Eu quero. Mas para isso a gente precisa ser misericordioso. Olha aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para a gente alcançar misericórdia, a gente precisa ser misericordioso. E Jesus está dizendo, ó, vocês já estão abençoados, já existe esta ordem de serviço a favor de vocês, se vocês forem misericordiosos. Então, a misericórdia é um reflexo do caráter de Deus. Aqueles que mostram compaixão, ou seja, que sentem a dor do outro, que se colocam no lugar do outro, não é? Então a misericórdia é um reflexo do caráter de Deus. Aqueles que mostram compaixão e perdão aos outros, especialmente aos que erram contra eles, porque é óbvio. É aqui que a gente vai, de fato, mostrar compaixão e misericórdia, né? Quando pisam no calo da gente. Quando as pessoas, então, estes fazem isso, experimentarão a misericórdia de Deus em suas próprias vidas. Então, todas as vezes que a gente estende a mão para o outro, por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que se nós não perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem, nós também não seremos perdoados. Então, eu e você precisamos primeiro oferecer para depois receber. E é isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não se trata apenas de perdoar, mas de agir com bondade e amor para com todos, mesmo com aqueles que nos fazem o mal. É fácil isso, irmão? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não é. Mas é o que Jesus espera de nós. Então eu e você precisamos condicionar a nossa mente para fazer isso. E aqui, irmão, mais uma vez, não é para você ficar olhando, pensando, o Zezinho precisa ouvir essa palavra. Não, eu e você precisamos ouvir essa palavra. A palavra é para mim e para você. Essas bem-aventuranças têm a ver comigo e contigo. Então não se trata dos outros, se trata da gente. E é isso que Deus espera de nós. No verso 8 ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é ser alguém puro de coração? A palavra, o sentido da palavra tem a ver com purificação pelo fogo. Ah, eu sou puro. Será que é mesmo? Já passou pelo fogo? O que purifica a gente é o fogo. Quanto mais o ouro recebe fogo, mais passa pelo fogo, né? Temperaturas mais altas, quanto mais alta a temperatura a qual o ouro está exposta, mais puro ele fica. É isso, é esse sentido. Então, irmãos, eu quero dizer para você que pureza de coração tem a ver com tratamento de Deus na nossa vida. Deus vai me tratar e vai te tratar. Quanto mais sujeira precisar tirar, mais tratamento para mim e para você. E Ele vai nos purificar, porque Ele quer o nosso bem, Ele vai nos purificar. Então é isso, é nesse sentido. É no sentido ético
Puro tem a ver com a pessoa que ela se comporta eticamente. Mais uma vez eu digo, não é ética social, porque grupos podem formar ética daquele grupo, que vai ser injustiça contra o outro, não vai ser ético para com o outro. Então é ética divina, é ética do ponto de vista daquilo que já está posto. É ética mesmo, não é ética social não, é a ética pura. É o comportamento justo, correto. É aquilo que é genuíno, sincero. Então o puro de coração pode ser o pecador. Por isso que Jesus disse que a oração do fariseu não foi aceita, mas a oração do publicano foi. O publicano diz, eu sou pecador, Senhor. Eu sou um miserável, estou pisando na bola. É por isso que a pessoa que está lá, às vezes, vivendo uma situação miserável, essa pessoa clama e Deus ouve. Por quê? Porque ele foi sincero, ele foi puro. E o outro indivíduo, que não tem essa sinceridade, essa honestidade, não é acolhido. Então a pureza de coração é fundamental para um relacionamento verdadeiro com Deus. Aqueles que têm um coração limpo, sem malícia, hipocrisia ou falsidade, estarão mais próximos de ver a Deus. E é isso que acontece, irmãos. Pega aquela pessoa mais abnegada, aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que exala o perfume de Jesus, ele passa assim, parece que é Jesus passando perto de você. Pega essa pessoa, você vai olhar, essa pessoa ela é assim. Ela é pura de coração. Ela é desprovida dessas coisas que a gente falou aqui, ó. Ela tem um coração limpo, sincero, honesto, lembra? É nesse sentido. Honesto, sincero com Deus. Livre de malícia, de hipocrisia, de falsidade. Deus se revela aos puros de coração, aqueles que buscam, né? Com integridade e sinceridade em seus pensamentos, em suas palavras, em suas ações, no dia a dia de sua vida. Essas pessoas são bem-aventuradas. Estas pessoas verão a Deus. Às vezes a gente passa, né, por uma passagem como aquela lá de Êxodo, quando o texto vai narrando que Moisés, né, olhou pela frestinha e viu a Deus. Eu queria. Às vezes a gente vai para um encontro face a face com Deus, esperando assim, né, vou lá, que eu vou ter uma experiência sobrenatural com Deus. Mas o que Jesus está ensinando a gente é que essa experiência de ver a Deus, essa experiência de poder contemplar Deus na sua santidade, ela pode ser experimentada a partir do momento que nós busquemos a pureza de coração. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Por isso que em lugares onde a gente instiga que você seja honesto, sincero, a probabilidade de você ter essa experiência com Deus é muito grande. Quando você se determina, não, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou buscar a Deus, eu vou cortar essas coisas, tirar esses pecados da minha vida. Você tem essa experiência de ver a Deus, é ou não é? Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais puro você se tornar, quanto mais limpo, mais você tem experiências de ver a Deus. Verso 9, caminhando já para o final. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado de filho de Deus? Então seja bem-aventurado. Digo, seja pacificador. E o que a palavra pacificador significa? Pacificador. Que produz a paz. Que produz a paz. Sabe aquele cara do deixa disso? Eu sei que vocês não tinham essas coisas aí, vocês eram pessoas muito melhor que eu, mas na época do colégio, de vez em quando um se tretava com o outro e começava aquela empurra daqui, empurra dali, né? Eu ia usar um termo aqui, mas não vou usar aqui não. Podia ser qualquer um aí, você use no seu coração, com cuidado para você não pecar. Mas sempre tem aquele enviado do capeta, né, que diz assim, quem é homem cospe aqui. Esse não é pacificador, pelo contrário, esse incita a discórdia. Mas sempre tem aquele que, quando acontecia esse negócio de empurra daqui, empurra dali, o cara atiçando, não, para, quer ver? É muito fácil você perceber isso no jogo de futebol, é ou não é? O cara está lá jogando futebol, qualquer outro esporte aí, né, se tretou,
Tem os caras se tretando, tem o outro que já vem empurrando também, o outro já vem na voadora, mas tem aquele do deixa disso. Não, pera, não, para, não faz isso não. Ou seja, o pacificador é aquele que ama a paz e ele faz tudo que ele puder fazer e dá vida para que não haja guerra. Sabe aquela frase assim? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Esse não é pacificador. O pacificador diz, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para sair dela. Porque o meu negócio não é guerra, eu não quero guerra, eu não quero brigar. É isso, o pacificador é esse. Bem-aventurados, felizes, abençoados são os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus, obviamente, se comportam como Deus. Então Jesus chama os pacificadores, esses que amam a paz, de filhos de Deus, porque eles refletem o caráter de Deus. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas é a restauração das relações, é a promoção da reconciliação. Porque somos pecadores, é impossível, irmãos, a gente não ter conflito. Você tem conflito na sua família, lá na sua casa? Tem ou não? Lá em casa tem. Vou contar uma aqui para vocês. Faz tempo já, então não dá para contar. Saí para uma viagem, ia ficar alguns dias fora, e aí a gente morava na cidade interior, que não tinha aeroporto, então tinha que ir para outra cidade. Tinha que pegar o ônibus para ir para essa outra cidade. Pedi para a Berenice me deixar naquele, para pegar, né, no local que pegava aquele, que era a antiga rodoviária da cidade, pegava esse ônibus para levar para a cidade vizinha, e então ir para o aeroporto e pegar o voo. Fui, fiz o que tinha que fazer, fiquei lá uns 3 dias, voltei, aí um voo complicado, atrasou, cheguei já na cidade tarde, e querendo chegar em casa, cansado, não queria esperar o dia amanhecer, não tinha mais ônibus, né, para voltar para a minha cidade, de linha comum, então eu precisava pegar um outro ônibus. Eu fui descobri um ônibus que vinha não sei da onde, ia passar ali, que, né, passaria na cidade onde a gente morava, então eu poderia ir para lá e chegar em casa umas 4 horas da manhã. Muito bem. Peguei o ônibus, vou, estou entrando na cidade, ligo para a Berenice. Já tinha ligado para a Berenice antes. Falei, quando eu estiver entrando na cidade, eu te ligo. Estou entrando na cidade, eu ligo para a Berenice, olha, vai para a rodoviária que eu estou chegando. Aí chego na rodoviária, nada de Berenice. As crianças eram pequenas, eu acho que o Emanuele deveria ter lá seus 5, 6 anos de idade, e o Felipe, 2 anos, mais ou menos. E aí estou eu ali, esperando, nada de Berenice. 4 horas nada, 4h15 nada, 4h30 nada, 15 para as 5 nada. E eu já estou chamando Berenice de todo quanto é nome. Fala abençoada, bendita. Tão difícil. É só, o que fez? O que está acontecendo? Aí, a altura do campeonato, falei, não, peraí. Quando eu fui na antiga rodoviária. E agora eu cheguei na rodoviária nova. A bendita foi para a antiga rodoviária. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, é só usar a cabeça, se não está lá, eu estou aqui, não tem outro lugar, a cidade é um ovinho, meu pai. Pensei assim, sabe, abençoar a Berenice. Fiquei irritado quando deu lá 5 e pouquinho, peguei a mala e fui pela rua, arrastando a mala e fui para casa. Aí chego em casa, o portão estava aberto, graças a Deus, porta trancada. Cansado, joguei a mala ali na garagem da casa, deitei, estou lá, quase dormindo. Aí escuto o carro encostando. Quando o carro encostou na frente do portão, levantei, se abriu a porta, braba, aquela cara de Berenice santa assim, jogou a chave e falou assim, palhaçada mesmo, hein? O sangue ferveu. Eu peguei a chave, entrei para dentro de casa, fui para o banheiro tomar banho, e estava lá me remoendo e tal, e bravo, e doido para falar um monte de coisa. Aí de repente, Berenice colocou uma toalha branca assim. Olhei para aquela toalha branca, o Espírito Santo. Eu, até hoje, não é, eu lembro desse episódio, e eu me lembro como se o Espírito Santo estivesse no cantinho olhando assim.
Muito bonito, né? E aí o Espírito Santo diz, filho, você está em casa, tua esposa está bem, teus filhos estão bem. A comunicação errada, e você é o principal culpado, porque se ela levou você no lugar, você chega e pede, vai para outro lugar e não explica, como é que ela vai saber, tadinha, arriscando, porque ela saiu de madrugada com 2 crianças, uma mulher, botar as crianças no carro, levar, ficar naquele lugar perigoso lá, e você ainda está aí. Aí eu me arrependi, já confessei o pecado ali, aí saí do banho, botei a roupinha, fui lá, Benício, com o cafezinho pronto, aí foi só love, irmão, só love. Enfim, estou falando isso porque os pacificadores é nessa direção. É isso que Deus quer que a gente faça. A gente tem essa disposição para realmente reconciliar, ser muito mais propenso a acertar do que errar. Conflito a gente vai ter, dificuldade a gente vai ter, eu tenho, você tem, né, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, na vida, na sociedade. O que mais está faltando na sociedade hoje é isso, é essa percepção. Peraí, vamos deixar disso, vamos ajustar, vamos acertar. Enfim, último. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a perseguição por causa da justiça é uma marca dos verdadeiros discípulos de Cristo. Muitas vezes aqueles que buscam viver de maneira justa e fiel a Deus, obviamente, né, enfrentarão hostilidade. Outro dia estava conversando com uma irmã, ela compartilhando a história, exatamente isso, porque ela é fiel, porque ela é temente. Ela estava no ambiente de trabalho e ela estava cantando baixinho, sabe? Você está ali adorando a Deus. Um grande é meu Deus, cantarei. Está lá no seu trabalho, hein? Pessoa supervisora, né? Imediato, chefe imediato. Aqui você não canta. Justiça, por causa de ser um discípulo de Jesus, por causa de andar com Cristo e tentar ser como Ele, sofrerão hostilidade. Então Jesus nos encoraja a nos alegrarmos, olha só, irmãos, por isso que eu falo que é contraponto do mundo, porque não é que a gente aprende do mundo. Alegrarmos, pois nossa recompensa no céu será grande por sofrermos injustiças por causa do nome de Jesus. A perseguição não é um sinal de fracasso, pelo contrário, é um sinal da fidelidade ao reino de Deus. E aí, eu lembro, né, da história de John Wesley. John Wesley é conhecido como o cavaleiro de Deus, porque ele fazia o trabalho dele a cavalo, né? O meio de transporte que ele usava era então de para cá, para lá, e ele era conhecido como cavaleiro de Deus. E conta-se a história de que um determinado dia, né, um episódio, ele chegou na comunidade esperando a hostilidade, ser maltratado, não foi, né, não recebeu, só jogava tomate nele, outras coisas mais, né, enfim, realmente hostilizava. E ele, naquele dia, não sofreu isso, voltou para casa e correu, foi lá para Deus e dizer, Deus, o que eu estou errando? Onde é que eu estou em pecado? O que eu fiz? Porque ele não tinha sido hostilizado. Olha só como um homem de Deus, não, um filho de Deus, ele realmente pensa. Então, bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, para eu e você andarmos com o Senhor, seremos certamente hostilizados. Mas a gente tem que lembrar, somos bem-aventurados. Repito, e aí concluo. As bem-aventuranças nos desafiam a viver de maneira contracultural. Em um mundo onde as pessoas buscam poder, riqueza, status, Jesus nos convida a viver com humildade, mansidão, pureza, misericórdia. E Ele nos promete que aqueles que seguem esse caminho, ainda que possam enfrentar dificuldades e perseguição, estas pessoas serão grandemente abençoadas. Lembra, a bênção já está condicionada. A verdadeira felicidade, ela não vem das circunstâncias externas. A tua conta no banco está grande. Não. Mas da presença de Deus e de viver conforme os princípios dEle. Que possamos, eu, você que me ouve em casa, todos nós, que possamos refletir sobre estas bem-aventuranças, porque elas são para a minha vida e para a sua vida, e buscar viver segundo o reino de Deus, sendo sal e luz neste mundo. Que a nossa vida
seja um testemunho do amor, da justiça, da paz, que só Jesus Cristo pode dar. Amém? Bem-aventurados sois vós, quando praticarem estas coisas. Eu queria convidar você a ficar em pé, aí no seu lugar, porque eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu queria que você pensasse. Feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, feche seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Jesus, ele foi claro. Você pode voltar nesse texto em casa, ler esse texto de novo, refletir sobre ele. Porque Jesus está dizendo, olha, no reino de Deus é assim que funciona. Os bem-aventurados, os abençoados, os felizes são aqueles que vivem desta forma. No reino de Deus existe uma ética. No reino de Deus existem princípios, uma forma de viver. Irmão, eu e você precisamos nos adequar ao reino de Deus, aos princípios do reino de Deus. Não é Deus que vai se adequar a gente, somos nós que precisamos nos adequar a Deus. Então, se de algum modo, em alguma área daquilo que Jesus falou nesse sermão, tocou o seu coração, eu queria que você deixasse isso diante do Senhor. Dissesse, Pai, eu entendi que eu preciso melhorar nisso aqui. Preciso abandonar essa prática, eu preciso, Deus, viver desse modo como o Senhor ensina. Preciso chorar pelas razões certas, eu preciso ser misericordioso. Deus, eu preciso ser um pacificador. Enfim, Deus, eu preciso viver esses valores. E eu quero. E aí no seu lugar, do jeito que você está, no seu interior, fale com Deus e coloque diante do Senhor aquilo que você precisa abandonar, pecados, costumes, hábitos, pensamentos, convicções, ideologias. Coloque aos pés do Senhor Jesus e diz, Deus, eu estou aqui. Eu deixo tudo isso diante do Senhor porque eu quero viver os padrões do teu reino. Eu vou orar e assim que a gente terminar a oração, eu convido você, junto com os nossos irmãos, a cantarmos essa próxima canção, fazendo dela uma oração sincera nossa ao Senhor. Ore comigo. Santo Deus, amado Pai, nos ajude, Pai, a viver uma vida que reflita estas bem-aventuranças que o Senhor Jesus, teu Filho, Senhor nosso, nos deixou. Nos ajude, Pai, a sermos humildes, compassivos, justos de acordo com a justiça do teu reino, pacíficos, Pai. Nos ajude a buscar, Senhor Deus, esta justiça e a promover, Pai querido, esta justiça e a paz onde quer que a gente vá. Nos ajude, Pai, a sermos de fato bem-aventurados, segundo o teu padrão. A sermos felizes, Pai, segundo o teu padrão. Deus, a ver o reino do Senhor, o reino dos céus, acontecendo em nossas vidas todos os dias. A começar em mim. Faz esta obra, Pai, em nós. Em nome de Jesus e para a glória dele, Jesus. Amém e amém.